Então é isso. Queridos, parasimpático é isso, ó. Neutralizar a ativação simpática. Repouso e digestão. Repouso e digestão. Olha, eu tenho um sobrinho que ele é tão preguiçoso que ele foi eleito Mister Parasimpático do Seridó, tá bom? Impressionante aquela criatura, é só comer e dormir. Vocês conhecem alguém assim, tá bom? Comer e dormir, ó, tá aqui, ó, senhor e senhora parasimpático, tá bom? Repouso e digestão. Gente, nesse caso, o parasimpático, ele é mediado, atenção, pela acetilcolina. Cadê que eu não estou achando, meu Deus? Aqui, ó. Acetilcolina. É outro neurotransmissor. Então, o parasimpático é colinérgico. Gente, claro que tem que ser um neurotransmissor diferente. Porque imagina aí o músculo do estômago. Não pode tanta adrenalina e acetilcolina, duas mensagens diferentes, ambos dizer, iniba a digestão. Tem que ser um neurotransmissor diferente. Se chegar a adrenalina no estômago, a mensagem qual é? Iniba a digestão. Se chegar a acetilcolina, não pode ser a mesma mensagem, vai ter que ser uma mensagem oposta, né? Promova a digestão. Promova a digestão, ok? Por isso que é um neurotransmissor diferente. Desculpa, eu peguei até involuntariamente seu lápis, tá bom? Coloquei ali, perdão, viu? Então, ó, é um neurotransmissor diferente, são mensagens diferentes, pessoal. Então, não esqueça que o parasimpático é colinérgico. Colinérgico. Simpático, adrenérgico, parasimpático é colinérgico. Agora, os efeitos, não vou passar um por um, porque é só você lembrar que são ações opostas à da ativação simpática. O que o simpático estimulou, o parasimpático vai inibir para neutralizar. Agora entenda, é inibir para neutralizar, para trazer para valores normais. Então ele vai pegar a frequência cardíaca que está alta e vai trazer para um valor entre 60 a 100 batimentos por minuto. Está claro isso? Não é transformar também um aumento numa diminuição grave, não. Ele vai restabelecer. Restabelecer. É homeostasia. Homeostasia. Tá bom? Então tá aí. Ações opostas, contrárias à da ativação simpática, o sistema nervoso autônomo parasimpático. E na faculdade, vocês vão ver que muitos medicamentos que se usam na prática médica, muitos medicamentos, eles são medicamentos que ou imitam ou inibem a ação do simpático e do parasimpático. São os agonistas, que são os que imitam, e os antagonistas, que são os que não imitam, ou seja, são opostos a esses efeitos. São medicamentos que geram muitos efeitos colaterais, porque estamos vendo o quê? Que há vários alvos aí pelo corpo, né? Músculo liso, cardíaco, glândulas, ó. Por isso que eles tendem a levar a vários efeitos colaterais. É uma farmacologia importantíssima na faculdade, essa farmacologia do sistema nervoso autônomo. Agora vamos falar de um outro componente do sistema nervoso que já não cai tanto em prova, tá bom? Não vou negar para vocês, vai ser uma aula bem mais prática. Essa aula de sistema sensorial, ok? Comparando aí ao que nós acabamos de estudar. Pessoal, vamos lá, sistema sensorial. Ó, nós vimos que o sistema nervoso, ele é a todo tempo o quê? Ele é a todo tempo jogado nele muita informação sensorial, estímulos. Então nós agora vamos estudar quem são esses detectores de estímulos, onde eles estão concentrados, distribuídos. Então o sistema sensorial estuda os receptores sensoriais, as células modificadas, sensibilizadas, para detectar variações no meio externo e no meio interno. Por isso que existem dois tipos de receptores sensoriais. Os interoceptores, tem aí no texto para vocês, acredito. Os interoceptores, são os receptores sensoriais que vão detectar o quê? Variações no meio interno. É aquele quimiorreceptor que está na parede de uma artéria e detecta uma variação de pH do sangue. É um interoceptor. Esses não caem muito em prova, não se preocupem. Agora, os esteroceptores são os principalmente estudados no ensino médio. Os esteroceptores são receptores sensoriais que vão detectar variações do meio externo. É aquele estímulo que pode ser mecânico, é aquele estímulo que pode ser eletromagnético, no caso da visão, é um estímulo que pode ser químico, no caso do olfato, gustação. Então, os esteroceptores, que são receptores sensoriais, que detectam variações do meio externo. As variações são os estímulos. Então aqui o nosso principal estudo é só a gente caracterizar o sentido,
qual é o tipo de célula sensorial que tem lá e que tipo de estímulo é detectado por essa célula sensorial. Ou seja, a visão do sistema sensorial no ensino médio ela é muito simplificada. Porque isso aqui, na faculdade, na parte de neurofisiologia, é um dos módulos da disciplina, é muito grande. Porque na faculdade não é estudado apenas o órgão sensorial. Na faculdade é vista toda a via sensorial. Você tem que estudar desde o momento do estímulo até o momento do juízo onde aquela informação chega, a percepção daquela informação. Então acaba tendo o ensino médio uma visão muito simplista desse conteúdo, ok? Nessa imagem, a gente já representa as principais modalidades sensoriais do corpo humano que detectam os esteroceptores, né? Então aqui representando o tato, o sentido do tato, né? Aqui o da gustação, aqui o da visão, olfato e a orelha externa, representando aqui a orelha como um todo. Hoje nós vamos aprender que todos nós temos 6 orelhas, tá bom? 6 orelhas. Então vai ter uma orelhinha lá dentro que será responsável por 2 modalidades sensoriais. A função vestibular, a função vestibular, gostei, que como é isso, tá bom? A função vestibular é a do equilíbrio, tá bom? Equilíbrio. E a outra função que é da audição, né? Então, 2 sentidos aqui, audição e equilíbrio, representado aqui por nossa orelhinha, tá bom? Então, nós vamos vendo as modalidades sensoriais e o nosso estudo baseia-se principalmente onde estão e como são as células sensoriais. Não tem como a gente aprofundar muito, porque realmente é muito complexo e não é necessário. Agora, a gente percebe que em algumas questões de prova vem muito contexto com a física, principalmente na parte de visão, quando vai falar daqueles probleminhas, miopia, hipermetropia, tipos de lentes, né? Então, usando aí a biofísica da visão, acaba, talvez, de todo o sistema sensorial, seja a questão que mais gosta de cair. A questão de visão, que dialoga com a física, na questão lá dos distúrbios de refração, né? De alterações lá no globo ocular, que a gente vai mostrar aqui, acredito que todos já viram isso esse ano na parte de física, tá bom? A gente reforça. Então vamos lá. Gente, vamos começar com a quimiorrecepção. E para detectar estímulos químicos externos, nós temos 2 sentidos principais, o olfato e a gustação. Então aqui é só para lembrar para vocês que olfato e gustação são modalidades sensoriais quimiorreceptoras, que no corpo humano estão concentrados em 2 regiões do corpo. No caso do olfato, pessoal, no teto da cavidade nasal está a mucosa olfatória. E é na mucosa olfatória que estão os neurônios sensoriais, os neurônios receptores do olfato. Então, o olfato é uma modalidade de quimiorrecepção e os quimiorreceptores olfativos são neurônios modificados que estão na mucosa do teto da cavidade nasal. Então, é aí onde se concentram os neurônios olfatórios, que são os neurônios sensoriais, para detectar os estímulos químicos. Esses estímulos químicos do olfato vêm junto com o ar, né? Então o ar traz esses estímulos químicos. Quando eles chegam aqui no teto do nariz, ó, lá dentro, ó, esses estímulos químicos vão passar uma barreirinha de muco e aí entra em contato com, ó, bem aqui mesmo lilás, ó, os neurônios sensoriais olfatórios. Então esses neurônios já são excitados, ativados pelos estímulos odoríferos, que são as substâncias químicas presentes no ar, ok? E aí eles já fazem conexão, ó, com estruturas centrais, o bulbo olfatório, né? Vai ter o nervo olfatório e o nervo olfatório vai levar essa informação até o bulbo olfatório, que já são áreas do telencéfalo, áreas cerebrais. Então, de olfato em prova, o mais importante é você reconhecer que é uma forma de quimiorrecepção e que os receptores sensoriais são neurônios modificados, localizados no teto da cavidade nasal. Tá bom? Uma curiosidade é que quando estamos com alguma inflamação a nível de face, né, inflamações que costumam drenar para o nariz, então é comum a gente perder um pouco, né, esse sentido do olfato, né? A gente come, não sente o sabor e o cheiro da comida, né, aquela coisa toda. E isso tem uma certa explicação. Quando a gente tem rinite, sinusite, quando a gente tem essas infecções das vias aéreas superiores, é comum que uma maior produção de muco.
Então, uma maior camada de muco afastando os estímulos químicos dos neurônios sensoriais olfativos. Ó. Então, devido a mais muco, eles realmente são menos estimulados. Essa é uma das explicações do porquê nas situações infecciosas e inflamatórias da face, a gente acaba não percebendo muito o cheiro, né? O odor, né? Das coisas, devido a essa maior camada de muco. No caso da gustação, os quimiorreceptores, eles são células epiteliais. Esse é um detalhezinho para a provinha decoreba. No caso do olfato, os quimiorreceptores são o quê? Neurônios modificados. No caso da gustação, os quimiorreceptores são células epiteliais, não são neurônios. E essas células epiteliais quimiorreceptoras da gustação, elas estão organizadas em botões gustativos, ó, que mais parece uma cebola roxa, ó, esse botão gustativo. Olha aqui o botão gustativo. Esses botões gustativos estão distribuídos por nossa boca, mas concentrados principalmente em papilas linguais. Por isso que a língua representa aí o sentido da gustação. Mas nós temos também esses botões na faringe, em outras regiões de nossa boca, tá bom? Não é apenas a língua que detecta os sabores. Claro que ela é a principal. Ela é quem concentra as papilas com os botões gustativos, tá bom? Então, de novo, no olfato, as células quimiorreceptoras são neurônios. Na gustação, são células epiteliais, organizadas em botões gustativos, que se concentram nas papilas linguais. Nas papilas linguais. Então, nós vamos ter a capacidade de detectar o doce, o salgado, o azedo, o amargo. E tem até um quinto saborzinho, né? Que foi descrito lá no Oriente, acho que é o umami, acho que é isso, umami, que é devido a um aminoácido, o glutamato. É um quinto saborzinho que existe, tá bom? Para contrastar aí com esses 4 sabores básicos. E antigamente se achava que a língua tinha um mapa. Olha aí, o mapa da língua, o mapa da língua. Achava-se que o doce era detectado apenas na pontinha da língua, tá bom? O doce. O salgado apenas nas laterais. E o azedo e o amargo lá no fundão da língua. Antigamente se achava isso. Hoje os neurocientistas descobriram que por toda a língua tem receptores sensoriais para qualquer um dos 5 sabores, tá bom? Por toda a língua. Mas era comum, não sei, eu até coloquei no texto para você essa imagem coloquei não, né? Coloquei, pronto, ó, esse mapinha da língua aí na página 91, ó, ok? Pode até aparecer em prova, ok? Esse mapinha da língua, mas ele está em desuso porque os neurocientistas desmentiram aí essa topografia. Pronto, pois geralmente está em desuso, porque se fala que tem receptores para os vários sabores por toda a língua, ok? Bem, vamos falar agora, sim gente, é só para lembrar, existem também quimiorreceptores espalhados pelo corpo, mas quimiorreceptores para detectar estímulos internos, como o pH do sangue, a osmolaridade do sangue, o teor de sódio no sangue. Aí esse a gente não trabalha a nível de ensino médio. A gente trabalha apenas os quimiorreceptores que detectam estímulos externos, ó. Que aí seriam os concentrados no nariz e na boquinha, que é olfato e gustação. Mecanorrecepção. Vamos ver agora quem são os principais mecanorreceptores. Há vários estímulos externos mecânicos, desde um toque, uma vibração, uma pressão, um movimento de um fluido. Tudo isso são estímulos mecânicos, ó. E nós temos vários tipos de mecanorreceptores. Vamos começar estudando os mecanorreceptores de nossa pele. A nossa pele, que é o maior órgão do corpo, é o órgão do corpo que tem mais contato com o meio externo. Então não é de estranhar que a pele seja recheada de receptores sensoriais para sentir esse mundo que nos rodeia, ó. Então a pele ela é rica em estruturas sensoriais. Então nós vamos agora analisar esse desenho de pele e detectar quais são os principais receptores sensoriais da pele. E nós vamos ver que não tem receptores apenas mecânicos. Tem receptores também para dor, para temperatura, para calor, para frio. Tudo isso está aqui distribuído na nossa pele. Essa questão eu acho muito pouco provável cair no Enem, tá bom? Mas é uma questão que é sempre muito forte e candidata para a prova da UPE, como já caiu lá. Essa questão dos receptores sensoriais distribuídos na nossa pele. Houve uma vez uma eleição e esse slide ficou entre os 30 piores slides da biologia, ok? Pelos nomes das estruturas, ó. É muito nome de cientista aí, Macy, né? Merkel, Ruffini, Krause, ó, Pacini, né? Os nomes aí, o Zé
topônimos dos cientistas que foram dados aí a esses receptores sensoriais. Então, atenção, vamos ser bem prático aqui. Numa imagem de pele, você tem que logo ficar atento às duas regiões da pele. A epiderme, que é o epitélio superficial, e a derme, que é o tecido conjuntivo. A hipoderme, gordurinha, já não faz parte da pele, está abaixo da pele, a hipoderme. Então, os receptores sensoriais, eles estão principalmente onde? Atenção, eles estão aqui, na divisa da epiderme com a derme e na derme em si. Então, essa é a principal localização dos receptores sensoriais. Vamos começar destacando os principais mecanorreceptores da pele. Mecanorreceptores. M de mecano, já lembra M de Meissner. Os corpúsculos de Meissner, eu acho que são os mecanorreceptores da pele que têm mais chance de ganhar uma questão na prova. Mas isso mesmo, muito pequena. Mas ele é o que tem mais chance. Por quê? Porque os corpúsculos de Meissner, eles são responsáveis pelo toque leve. Aquele toque capaz de discriminar dois pontos separadinhos um do outro. Bem discriminatório. Aquele toque leve, que é muito usado pelas pessoas que têm deficiência visual naquela leitura braille. Então a leitura braille, como é hoje, só é possível devido aos corpúsculos de Meissner, porque eles são muito sensíveis e eles são capazes de diferenciar dois pontos que estão bem próximos um do outro, ó, os corpúsculos de Meissner. Então não deixa de destacar esses corpúsculos de Meissner e relaciona eles com o toque leve, delicado, discriminatório que é necessário para a leitura braille. Leitura braille, ó, corpúsculos de Meissner, é muito importante para isso acontecer. Ele é tão sensível porque ele já está bem pertinho da epiderme, ó. A localização dele é bem aqui, pessoal, ó, entre a epiderme e a derme, os corpúsculos de Meissner. E uma coisa interessante, eles estão concentrados aqui na palminha das mãos, principalmente na pontinha dos dedos, ó. Nessas áreas de pele nua, olha a pele enxerida, pele nua. O que é pele nua? Pele sem pelos, ó. Nessas áreas de pele nua, há uma maior concentração desses receptores táteis, tá bom? De corpúsculos de Meissner. Por isso vai ser muito importante quando forem acadêmicos, doutores, ó, quando forem tocar, ó, palpar o paciente, explorar bastante a pontinha dos dedos, ó, porque elas são ricas em mecanorreceptores, em corpúsculos de Meissner, para você perceber com mais sensibilidade uma alteração de volume, uma alteração de massa, que possa estar presente aqui no abdômen, por exemplo. Então, usar esse conhecimento a favor. Palminha das mãos, solinha dos pés também, são ricas em estruturas táteis, mecanorreceptoras, essas áreas de pele nua. Então, gente, Meissner é destaque, tá bom? Tem um outro que são os discos de Merkel. A Sônia Lopes nem colocou no desenho, mas tem na tabelinha também. São receptores táteis também, mas Meissner é mais importante. Agora, aquela pressão mais intensa, aquela vibração já será detectada por receptores que estão na derme, numa parte mais profunda da pele. São os corpúsculos de Pacini. P de pressão, ó. Corpúsculos de Pacini, ó. Numa região mais profunda da pele, já mais embaixo, na derme. Pacini é para pressões intensas, tá bom? Para vibrações. Vibrações. Pacini vai conseguir detectar. Então, os principais receptores táteis, para o toque leve e delicado, corpúsculos de Meissner. Para pressões intensas e vibrações, corpúsculos de Pacini, ó. Meissner é mais superficial, mais perto da epiderme. Pacini está mais profundo, ó, mais na derme. Vamos ver outros receptores que existem na pele agora, ó. Aproveitar para terminar essa parte do sistema sensorial da pele. Pessoal, ó, sensação de frio na pele. Atenção, sensação de frio, corpúsculos de Krause. Tá bom? Encrequeando de frio. Agora modificando, encrauseando de frio, ó. Encrauseando de frio. Então os corpúsculos de Krause são responsáveis pela sensação térmica de frio na pele. Já os corpúsculos de Ruffini, aqui é mais para guardar o nome, tá bom? Provinha tradicional. Corpúsculos de Ruffini, que calor, que calor, que calor. Olha a dica, ó. Que calor, ó, ok? Corpúsculos de Ruffini já é para detectar a sensação de calor, sensação de calor. Encrauseando de frio e que calor. Encrauseando de frio e que calor, ok? Corpúsculos de Ruffini. E há uma quinta estrutura sensorial na nossa pele, que são as terminações nervosas livres, tá bom? As terminações nervosas livres, elas são responsáveis pela sensação de dor, porque elas detectam estímulos nocivos,
um ácido derramado sobre a pele, né? Vai ativar receptores de dor. Um ácido é uma base muito forte, ó. Vai ativar receptores de dor. Então, as terminações nervosas livres. Receptores para dor, prurido e temperatura. Dor, prurido e temperatura. Gente, por que é importante que na pele tenha receptores sensoriais para temperatura, calor e frio? Por que isso é importante? Porque a pele é um órgão com muito contato com o ambiente. A pele é um órgão por onde nós podemos perder muito calor. Não só perder, como ganhar muito calor. Então é uma defesa para o nosso organismo. Variações térmicas, a gente detectar logo. Para que o sistema nervoso autônomo simpático já possa elaborar uma resposta eficiente para manter a temperatura do corpo alta e constante. Mas para o sistema nervoso autônomo atuar, o central tem que ser informado. E quem vai informar o central? Os receptores sensoriais. São eles que vão detectar variações de temperatura. São eles que serão responsáveis por uma sensação de calor, sensação de frio, que vai permitir a nossa termorregulação. E há também mecanorreceptores associados ao folículo piloso. Tá bom? É tanto que a gente consegue perceber quando a gente toca num único pelinho da nossa pele, ó. Porque num único pelinho vai estar lá um folículo piloso que tem mecanorreceptores associados. Então tá aí. É um pouquinho chato pelos nomes, né? Ruffini, Krause, Meissner, Merkel, ó. Torna a coisa um pouco cansativa, né? Mas interessante porque é a nossa pele e ela tem que ser rica em estruturas sensoriais. Então, acabei destacando não só os mecanorreceptores, mas também os termorreceptores presentes em nossa pele e os nociceptores, que são as terminações nervosas livres para estímulos nocivos. Por essa aqui, coitada, é muito discriminada. Eu pensei até em tirar da aula. Não, já tirando ela das questões, não vou nem tirar da aula, senão fica nulo de tudo, né? Ó, a parte da orelhinha é muito difícil cair, pessoal, ok? Mas aqui na orelha, nós também temos mecanorreceptores. Mecanorreceptores que detectam movimento de uma gosma, de um fluido dentro de nossa orelha. Vai ter o movimento de um fluido que vai ativar os receptores auditivos e vai ter o movimento de um fluido que vai ativar os receptores do equilíbrio. Então aqui já fica atento, orelha, mecanorrecepção para a audição e para o equilíbrio. Eu vou logo mostrar para vocês, tá bom? A orelha externa e a orelha média. Porque elas não contêm mecanorreceptores. Elas servem mais para quê? Para conduzir a energia sonora até a orelha interna, tá bom? Esse é o papel da orelha externa e da orelha média. A orelha externa, ela é formada pelo pavilhão auricular e pelo canal auditivo. Então o papel da orelha externa é o quê? Receber as ondas sonoras e tentar direcioná-las para o tímpano, para a membrana timpânica, que vai fazer a divisão da orelha externa para a orelha média. Então esse é o papel da orelha externa, tá bom? Recepcionar as ondas sonoras e concentrá-las, conduzi-las até o tímpano. Quando as ondas sonoras chegam aqui no tímpano, elas vão vibrar o tímpano. Elas vão promover uma vibração na membrana timpânica. E essa, veja que é tudo estímulo mecânico, ó. E essa vibração, o tímpano vai repassar para a orelha média. A orelha média, pessoal, ela é constituída por uma cavidade, por 3 ossinhos, ó, que a gente vê aqui no maior aumento, talvez os 3 menores ossos do corpo humano, os ossículos da orelha média, o martelinho, a bigorna e o estribo. Ó. O martelinho porque tem formato de martelo, ó. O estribo porque tem formato de estribo mesmo, ó. Martelo, bigorna e estribo. Os 3 ossinhos da orelha média. Qual é o papel desses 3 ossinhos? Se você perceber, é físico. Eles estão articulados. Então os biofísicos chamam isso aí, esses 3 ossinhos articulados, de um sistema de alavancas interfixas. Sistema de alavancas interfixas. Então o papel deles é o quê? É amplificar essa vibração. Amplificar essa energia, para que chegue com força suficiente para estimular a orelha interna, que é onde estão, na verdade, os receptores sensoriais para a audição. Ok? Então a orelha média, com o seu sistema de alavanca interfixas, tendo o papel de amplificar a energia das ondas sonoras. Ó. Então, numa questão, por exemplo, de física, com certeza a força que o estribo exerce na parede da orelha interna, ela é maior. Ela é maior que a força que o tímpano exerceu aqui no primeiro ossinho, porque houve uma amplificação.
E por fórmulas da física, né, lá de mecânica da física, vocês conseguem até calcular quantas vezes é maior essa força, ó, que o terceiro ossinho exerce sobre a orelha interna, para que chegue estímulo aqui na orelha interna. Quando o terceiro ossinho vibra e pressiona a orelha interna, ele acaba forçando o movimento de um líquido dentro da orelha interna. E vai ser o movimento desse líquido que vai ativar os receptores auditivos, os receptores sensoriais que estão dentro da orelha interna. Já já eu chego na orelha interna. Então é só para mostrar o papel da orelha externa e da orelha média. Orelha externa recebendo e direcionando as ondas, orelha média vibrando, amplificando essa energia para estimular o movimento de um fluido lá na orelha interna, tá bom? A orelha média, uma curiosidade, a orelha média, ela é cheia de ar. Mas não tem o tímpano, cara. O tímpano é uma peneira, tá furado? Não. A orelha média, ela se comunica com nossa garganta. Ela se comunica com nossa faringe. Então, o ar que a gente inala da faringe, ele atravessa um canalzinho, que é a tuba auditiva, e vem para dentro da orelha média, pessoal. Então, o tímpano separa dois espaços cheios de ar. O tímpano separa o canal auditivo, que tem o ar diretamente externo, e a orelha média, pessoal, que tem ar que vem da faringe. É importante para que haja uma equalização de pressões aí, ó, nos dois lados separados pelo tímpano. Isso ajuda a explicar aquelas situações de quando a gente está dentro do carro, viajando, ou quando está subindo uma serra, uma montanha, quando a gente dá aquela deglutição, aquele goto, a audição melhora, ó. Então isso está relacionado com essa comunicação que a faringe tem com a orelha média. Isso explica também porque alguns bebezinhos, criancinhas, quando tem infecção na faringite, é comum depois elas terem o quê? Otite, tá bom? Dorzinha no ouvido. Porque o micróbiozinho, ele pode, da faringe, subir em direção, ó, à orelhinha média e causar lesão lá na orelhinha média, ok? Daí essa otite, depois, ó, de uma faringite, né? Se deve a essa comunicação anatômica que a nossa faringe tem com a orelhinha média. Bem, pessoal, e para terminar, a orelha interna. Então, a orelha externa e média é por anatomia. A orelha interna é onde está a parte sensorial. A orelha interna, será que eu tenho um maior aumento dela? Tenho não, ó. A orelha interna vai ter que ser aqui nessa imagem, ó. A orelha interna, pessoal, ela é chamada também de labirinto. É daí que vem o termo labirintite, né? Aquelas condições inflamatórias que dá vertigem, tontura, ó, devido a alterações na orelha interna, pessoal. É um labirinto mesmo, né? Labirinto, ó. Olha aqui, ó, os três canais semicirculares, ó, toda essa parte aqui encaracolada, ó, até bastante esquisito, tortuoso, a nossa orelha interna. Ela é importante porque é ela que contém os mecanorreceptores. Então, gente, de maneira geral, dentro da orelha interna há um fluido. O movimento desse fluido é o que ativa os mecanorreceptores da audição e do equilíbrio. Então, a orelha interna contém mecanorreceptores, que são chamadas também de células pilosas ou células ciliadas. Orelha interna contém células pilosas ou células ciliadas. São as células mecanorreceptoras para a audição e para o equilíbrio. Essas células são estimuladas pelo movimento de um fluido. Há uma gosma dentro da nossa orelha interna. É o movimento desse fluido que vai ativar essas células ciliadas pilosas, mecanorreceptoras, para a audição e para o equilíbrio. Agora, quem movimenta esse fluido? No sentido da audição, quem vai movimentar esse fluido são as vibrações que vêm desde a orelha externa, provocadas pelas ondas sonoras. São essas vibrações que vão movimentar o fluido, que vai ativar a audição. Já no caso do sentido do equilíbrio, são os movimentos da cabeça, ó. Quando você movimenta a cabeça, você acaba movimentando um fluido que tem dentro da orelha interna. E é isso que vai ativar as células mecanorreceptoras do equilíbrio, informando ao seu cérebro a posição de sua cabeça de acordo com a aceleração linear e a aceleração... Agora faltou o nome. A linear e a angular. Aceleração linear e aceleração angular. Então isso ajuda no seu sentido do equilíbrio, né? O posicionamento de sua cabeça em relação ao estímulo gravitacional, por exemplo, posição da cabeça durante o movimento de bailarina ou de giro, tudo isso é informado ao seu cérebro, devido ao movimento desse líquido dentro da orelha interna. O que falta agora para a gente terminar, orelha interna, é só o nome das estruturas, que são responsáveis pela audição e pelo equilíbrio, tá bom? Mas muito pequena a chance de cair. A orelha interna da audição é chamada de cóclea. É só lembrar do implante
coclear, não tem como errar. Ó. Então a cóclea é essa estrutura aqui que mais parece a conchinha de um caracol, ó, a cóclea. Então a cóclea contém as células ciliadas mecanorreceptoras da audição, tá bom? A cóclea é a parte sensorial da audição, na orelha interna nós chamamos de cóclea, ok? Cuidado quando vocês estão, geralmente na sexta para o domingo, né? Vocês vão para dentro daquelas caixas escuras, perigosas, né? Que são as boates, né? Tem que ter muito cuidado. Aqueles sons de alta intensidade, eles levam à morte de células ciliadas da cóclea. E geralmente elas não são reparadas, tá bom? Gradativamente você vai perdendo as células mecanorreceptoras de sua cóclea, tá bom? Gradativamente tornando-se surdo, ó. Uma surdez neurosensorial, né? Porque é uma surdez por perda de células sensoriais. Eu não falo só dos sons intensos de boates. Falo também desses sons intensos, desses aparelhos portáteis que vocês usam caminhando, na academia, tá bom? Agora também que está essa tendência agora da videoaula, né? Eu vejo muito na biblioteca também, o pessoal escutando a aula. E não pode ser sons muito altos, né? Porque isso pode realmente levar à morte de células pilosas da cóclea. E instalando aí uma surdez adquirida neurosensorial. E como essas células têm conexão direta com neurônios, há uma certa dificuldade de repará-las, tá bom? Quando elas são perdidas, pessoal, ok? Bem, queridos, então cóclea é audição, volume. O que significa um som baixo e um som alto? Como é que meu cérebro codifica isso? Pela quantidade de células ciliadas que são ativadas. Um volume menor, intensidade menor, menos células ciliadas são excitadas. Um volume maior, som mais intenso, mais células ciliadas da cóclea foram ativadas, tá bom? Então é assim que o cérebro codifica, interpreta um volume menor e um volume maior. Já aquela questão do som mais grave, um som mais agudo, como é que a gente chama na física? É timbre, é? Essa questão de som mais grave, frequência também, intensidade, bem por aí, um som mais grave e um som mais agudo. Como é que o cérebro interpreta? Aí vai depender de uma região da cóclea, que é a membrana basilar, é uma coisinha mais complexa. Na faculdade vocês vão ver. Há uma área da membrana basilar que é mais grossinha, uma área que é mais fininha. Então depende de onde a energia vai estimular, tá bom? Se é numa área mais grossinha ou numa área mais fininha. Então quando os estímulos partem dessas áreas diferentes da cóclea e chegam no cérebro, aí ele interpreta se o som é mais grave ou é um som mais agudo. Olha que interessante. Aí essa parte que a gente só vê na faculdade, essa questão da percepção, da decodificação desses estímulos, tá bom? Pela intensidade, pela frequência. Né? Bem, queridos, já a questão do equilíbrio vem do aparelho vestibular, tá bom? E quando a gente fala aparelho vestibular, a gente está falando de quem? Atenção agora para os nomes. Sáculo e utrículo. Ó, sáculo e utrículo são as regiões responsáveis pelo equilíbrio estático. O que é o equilíbrio estático? Em detectar a aceleração linear. Detectar a aceleração linear. Informar ao cérebro a posição da cabeça em relação ao estímulo gravitacional. Tá bom? Então você em repouso, ó. Quem é que o repouso e olhinho fechado. Quem está informando ao cérebro a posição de sua cabeça? Né? Se ela está retinha, abaixada, levantada, ó. É o sáculo e o utrículo, tá bom? É o movimento do líquido ativando as células pilosas do sáculo e do utrículo. Então, aceleração linear, equilíbrio estático, tá bom? É responsabilidade do sáculo e do utrículo. Já os canais semicirculares, já lembra de movimento circular, tá bom? Aí ele vai detectar o quê? A aceleração angular. A aceleração angular. Então, mudanças assim, ó, da cabeça, ó, ok? Para um lado, para o outro, tá bom? O giro da bailarina. Isso aí está estimulando o movimento de líquidos que vão ativar as células dos canais semicirculares. E aí são responsáveis por esse equilíbrio dinâmico, os canais semicirculares, detectando aí a aceleração angular. Uma curiosidade é quando a gente roda e para de repente. E a gente tem a sensação que o mundo ainda está rodando, né? Aquela sensação de tontura que a gente tem. E isso se deve a quê? Quando você para rapidamente de rodar, por inércia, a gosminha continua a circular dentro dos canais semicirculares. Então, ou seja, os canais semicirculares informam ao cérebro que você ainda está girando. Quando os seus olhos já informam o quê? Que você já parou. Então esse desencontro de informação sensorial contribui para essa sensação de perda de equilíbrio, de tontura, ó, que pode acontecer, tá bom? Nessas situações. Eu estou sem relógio, então posso estar perdendo um pouquinho a noção da hora.
Vai dar tempo a gente terminar o sistema sensorial e a gente vai para o intervalo, tá bom? Queridos, fotorrecepção. Provavelmente, de todas as modalidades sensoriais que a gente está falando hoje, né, essa é a última, né, já falamos olfato, gustação, tato, audição, equilíbrio, essa é a última e é a que mais gosta de cair nas provas. Eu acho que de 5 questões de sistema sensorial, 3 questões e meia são de visão, tá bom? Então, fotorrecepção. A nossa capacidade de receber as ondas eletromagnéticas, os raios luminosos, transformar isso em potenciais de ação, usar essa energia das ondas eletromagnéticas para converter em potenciais de ações nervosos, em impulsos nervosos, a retina formar imagens com isso e o cérebro interpretar essas imagens. Isso é o sentido da visão, né? Depende de toda essa habilidade. Os raios luminosos, atravessar meios transparentes, sofrer refração, serem focalizados em pontos de alta nitidez, em pontos de alta acuidade visual, para formar imagens precisas. E essas imagens, estimuladas na forma de potenciais de ação, percorrer cabos elétricos até o nosso cérebro, que é onde nós vamos ter a percepção sensorial. Então, a visão geral, né, da nossa visão, né? Então, a importância, né, que as pessoas dão à visão. Como eu já tive de escutar relatos de paciente. Doutor, prefiro morrer do que ficar cego, né? Então, é muito comum esse tipo de fala, né? Prefiro morrer do que ficar cego, para mostrar a importância que é dada, né, a essa modalidade sensorial, a visão. Mas a gente tem que lembrar, como eu já disse hoje, né? A verdadeira visão não é a nível de olho, né? A verdadeira visão é a nível cerebral, é a percepção, é a consciência, a consciência, né? Não importa. O que é uma mera... Gente, o que é uma mera imagem, invertida e menor da retina, tá bom? Comparado ao real significado dela, ao que ela representa pelo mundo que você já construiu na sua consciência. Então essa sim é a verdadeira visão, é a que depende do nosso lobo occipital, o córtex visual, né, que realmente dá a percepção da informação sensorial visual. Agora deve ser bastante emocionante, né, interessante, quem nunca enxergou, quem já perdeu a visão, é esse momento em que volta, né? Em que volta a ter a visão, né? O conjunto de emoções que se tem, né, no paciente, no indivíduo. Eu já vi uma reportagem semelhante com a questão da audição, né? Então, assim, os primeiros sons que acho que passou num programa aí que eu vi, né? Então, assim, a reação do indivíduo, às vezes crianças, né, bebês, a reação que se tem quando escutam os primeiros sons, né? Depois de muito tempo sem esse estímulo sensorial. Então, realmente é algo magnífico, né? Emocionante. Deve retratar aí diferentes causas, né, de perda de visão. E como é programa que mexe também no tom emocional, deve reforçar também essa questão emocional aí, das emoções aí, ao estar aí formando essas imagens, interpretando essas imagens, né? O significado da visão. Interessante. Domingo agora, amanhã no caso, né? Essa reportagem? Amanhã? Ok. Então, queridos, anatomia do olho não é a principal questão de prova, mas é interessante que a gente possa ver o papel das principais estruturas para que o objetivo final, que é a formação de uma imagem aqui, na fóvea da retina, possa acontecer. Então, nós podemos dizer que o olho humano, ele tem 3 camadas. 3. A camada mais externa é a esclera, que a gente vê na bola branca do olho. Isso é a esclera. Ela é coberta por uma conjuntiva, mas a esclera, a bolinha branca do olho. E essa esclera, ela é contínua com a nossa córnea. Olha aqui a córnea, que é a principal superfície de refração dos raios luminosos, viu? Em física, quando vocês vão estudar refração, vocês estudam o quê? A densidade dos 2 meios separados, Então, quando vocês vão calcular isso, vocês vão concluir que a córnea é a principal superfície de refração dos raios luminosos, ok? Daí ela ser tão importante para a visão. Então, a esclera, que é a camada mais externa, ela é contínua com a córnea, que é a principal superfície de refração do olho. A camada do meio do olho, essa aqui mais clarinha, nós chamamos de coroide. Coroide ou camada pigmentar. Coroide de cor, né? C-O-R-oide. Coroide de cor. Por que cor? Tem 2 explicações. Uma, ela é a camada pigmentar porque ela é vascularizada e ela é responsável pela nutrição das estruturas oculares. Essa camada do meio, a coroide ou camada pigmentar. E também porque na frente do olho, ela se continua, na frente do olho, ela se continua com a íris, que é a responsável pela cor
do olho, ó. Já fica a dica. Coroide, coroide. Na frente do olho, ela é contínua com a íris. A íris é a região do olho que tem os melanócitos, as células pigmentares. Então, a quantidade de melanina e o tipo de melanina na íris vai determinar se o olhinho é azul, verde ou castanho. E se é um olhinho clarinho ou um olhinho escuro. E se deve à quantidade de pigmentos que existe na íris do olho. Não esqueçam que é responsável pela cor do olho, a íris. A íris, ela acaba delimitando a pupila, tá bom? Então, associada à íris, tem músculos que, ao se contrair ou relaxar, elas alteram o diâmetro da pupila, controlando assim a quantidade de luz que passa para o cristalino e para a retina. É até uma forma de proteger o olho do excesso de luz. A íris também tem esse papel. A melanina acaba absorvendo parte dessa energia luminosa, né, impedindo que essa energia vá para outras estruturas internas do olho, a melanina da íris. E a íris, ao controlar o diâmetro da pupila contraída, pupila dilatada, controla a quantidade de raios que entra para o olho. Então, muito importante. Ó. E esse controle que a íris faz na pupila é autonômico, nós vimos hoje. Pupila contraída em situações de repouso e digestão, pupila dilatada em situações de estresse, luta ou fuga. Luz, quando apaga a luz, atenção, quando apaga a luz, dilata a pupila. Quando acende luz, pupila contraída. Se eu apagar toda a luz da sala agora, é automático, é reflexo. A pupila de todos vocês vai dilatar, tá bom? Vai dilatar, devido a esse estímulo autonômico. Ó. São nervinhos que inervam os músculos da íris e acabam estimulando essa contração e esse relaxamento. Contração de dois tipos de músculo, que acaba contraindo e dilatando a pupila. Oi, querido. Midríase e miose. Miose é contração, midríase é a dilatação da pupila, né? São até dados importantes para diagnóstico de mortes, né? Aquela coisa toda, né? O diâmetro da pupila. Miose é contração da pupila, midríase é a dilatação da pupila, tá bom? Bem, gente, então tá aí, a íris, cor do olho e controlando o diâmetro da pupila, controlando a passagem de luz para dentro do olho. Bem, gente, vamos falar na retina agora. Chegaram essas duas dúvidas aqui, focando retina. A terceira camada do olho é a retina. É a camada mais interna. E é a camada neurológica do olho. A retina é formada por neurônios. Atenção, pessoal. Já é um intervalinho, vocês ficam mais à vontade, tá bom? Atenção, ó. A retina é a parte nervosa do olho. E a retina, ela contém neurônios fotorreceptores, que são as células chamadas de cones e bastonetes. Como eu vou falar de retina com mais detalhes já para vocês, vou deixar para mostrar os acidentes da retina depois, tá bom? Agora, para terminar essa parte aqui das estruturas oculares, atenção, deixa eu concluir bem rápido, aí vocês vão para o intervalo, tá? Vamos controlar um pouquinho a conversa, ok? Atenção, gente. Tirando retina, falta eu falar de estruturas importantes para vocês aqui, ó, a lente do olho, cristalino, tá bom? Lente ou cristalino, são sinônimos. Lente ou cristalino. Então, o cristalino, ele é importante por quê? Porque é ele que vai convergir, é ele que vai focalizar os raios luminosos no ponto mais preciso da retina, que é chamado de fóvea. A fóvea da retina, ó, a fóvea que também nós podemos chamar de mácula, a fóvea ocupa uma região da retina chamada de mácula. A fóvea é onde tem maior concentração de cones, que são as células fotorreceptoras para a visão de cores, visão em cores. Então é a região da retina que forma imagens com maior nitidez, de maior acuidade visual. Então o papel do cristalino, da lente, é através da refração dos raios luminosos, através da convergência dos raios luminosos, focalizar esses raios precisamente na fóvea, na região de maior acuidade visual. Por isso que o cristalino, pessoal, ele pode mudar de forma, dependendo se a visão é para perto ou para longe. Ele muda de forma para quê? Para alterar o poder de convergência e permitir essa visão precisa, seja o objeto localizado próximo ou o objeto localizado distante. Então, o cristalino é uma lente convergente, biconvexa, e é responsável também pela refração. Então, nós temos duas estruturas importantes para a refração dos raios no olho. Numa questão até de física, a setinha apontaria para onde? Para a córnea e para a lente cristalino. Tá
bom? Agora, pensando em importância de refração, a córnea é a principal superfície de refração dos raios luminosos. E aí vai ter explicações aí que um professor de física consegue dar bem melhor do que eu, tá bom? Estou só citando para vocês. E o cristalino, na convergência, focalizando os raios na fóvea da retina, que é a região de maior precisão, maior acuidade visual. O cristalino, gente, ele é suspenso no olho, por ligamentos que se comunicam com músculos. Então tem uma carninha chamada músculo ciliar. Essa carninha, quando se contrai ou relaxa, ela altera a tensão sobre esses ligamentos, provocando mudanças no formato da lente. E são essas mudanças no formato da lente que permitem a visão boa para perto e a visão boa para longe, que é o que nós chamamos de processo de acomodação visual. Acomodação visual. Então, acho um dos pontos mais interessantes de olho para cair na prova Enem, tá bom? Esse foco que o cristalino realiza, a acomodação visual, como é a visão para perto, para longe, e aí faz o contexto com aqueles distúrbios, a miopia e a hipermetropia, tá bom? E os tipos de lentes que possam corrigir essas alterações oculares. Então, acho que é o principal ponto para a prova, pensando aí, é essa aqui. Ó, mais uma vez, a gente mostra aqui, ó, o cristalino, ele está focalizando os raios luminosos na fóvea da retina. Já vimos que é a região de maior acuidade visual. E agora o que aconteceria, ó, quando é para focalizar um objeto, uma imagem, ó, que está próxima, né? Nesse caso, o músculo ciliar se contrai. Quando o músculo ciliar se contrai, ele arredonda o cristalino. Ele arredonda a lente. Arredondando a lente, aumenta o poder de convergência da lente. Então altera essa refração dos raios, ó. Aumenta o poder de convergência e consegue focalizar o objeto próximo diretamente na retina, ó. Tá bom? É isso que acontece com o cristalino, né, e com o músculo ciliar para focalização de objetos próximos. Nós sabemos que a hipermetropia ela é causada por um encurtamento do globo ocular. E devido a esse encurtamento do globo ocular, a visão para perto acaba sendo prejudicada. Tá bom? Por quê? Porque o objeto próximo, o foco do objeto vai para depois da retina, devido a esse encurtamento do globo ocular. Então acaba prejudicando essa visão aqui, ó, essa visão para perto, ok? Já que os raios são focalizados não na fóvea, mas depois da retina, devido a esse encurtamento do globinho ocular. Isso acontece. Agora, um objeto que está distante, não. Tá bom? O cristalino vai focalizá-lo diretamente na retina, então a visão é boa para longe, né? Agora já é mais prejudicada para perto. Daí o uso de lentes convexas, né, convergentes, para a correção da hipermetropia. Uma lente que vai, juntamente com o cristalino, auxiliar aí na convergência desses raios luminosos, ó, para que eles vão diretamente para a fóvea da retina. Agora vamos tentar imaginar o normal da visão para longe, ó. Na visão para longe, o que acontece quando o objeto está distante? O músculo ciliar relaxa. Então, quando ele relaxa, ele acaba achatando o cristalino, ó, achatando a lente, alongando a lente. Ó. Aqui ela estava arredondada, aqui ela já está mais achatada, alongada. Então, teve o poder de convergência alterado, diminuído, né? E ele vai focalizar esse objeto diretamente na fóvea da retina. Isso é prejudicado quando? Na miopia, que geralmente é causado por um alongamento do globo ocular, né? Então, devido a esse alongamento do globo ocular, acaba prejudicando a visão para longe. Porque os raios são focalizados, ó, antes da retina e não na fóvea da retina. Os raios são focalizados antes da retina. Por isso que a miopia é corrigida, geral, além das cirurgias que existem, né? Mas uma das formas de corrigir é o uso das lentes bicôncavas, né? Então está aqui as lentes divergentes, ó, que vão contribuir para divergir esses raios antes que eles cheguem no cristalino, para quando passar pelo cristalino, o cristalino convergir esses raios diretamente na fóvea da retina. Ó. Aí claro que na física vocês têm explicações como alterações na distância focal, aquelas imagens bem esquisitas da física, de óptica. Na física é mais para provar matematicamente essas alterações, né? Então aqui a gente procura mais o quê? Reforçar a importância do cristalino e da córnea, que são as superfícies de refração, o cristalino no processo da acomodação visual, permitindo que a gente forme imagens nítidas de objetos que estão próximos. Principalmente estudantes, né, acaba forçando muito a vista, essa leitura mais próxima, né, e acaba às vezes tendo déficits nessa visão para perto, ó, devido a esse probleminha aqui do cristalino, ó, que tem dificuldade de se arredondar, né, para focalizar objetos que estão próximos.
Gente, só para concluir, o cristalino ele também é alvo de outras doenças, como por exemplo a presbiopia, a famosa vista cansada, né? Que se deve a essa perda da elasticidade do cristalino. Então é como se o cristalino ficasse mais rígido e ele não conseguisse mudar muito de forma, ó, no processo da acomodação visual. E aí você fica forçando muito a sua vista, ó, a famosa vista cansada, na presbiopia, devido a uma perda dessa flexibilidade do cristalino, ok? Outra alteraçãozinha é a catarata. A catarata que pode ser congênita, a catarata que pode ser devido ao envelhecimento, catarata senil, ou pode ser devido a diabetes, alterações metabólicas, que são substâncias que vão se acumulando no cristalino e vão tornando o cristalino de transparente para opaco, né? Então transforma um meio transparente para um meio opaco. E isso acaba prejudicando também o processo da acomodação visual. Então, para mostrar a importância do cristalino, ó, no processo de focalização dos raios na retina. Eu sei que eu posso já ter batido aí o tempo, mas eu quero terminar o olho, para a gente retornar do intervalo para trabalhar o sistema endócrino, tá bom? E aí, para terminar o olho, falta só a gente concluir a parte da retina, ok? Gente, ó, retina, como eu disse para vocês, é a parte nervosa. A retina é a parte neurosensorial do olho. A retina contém as células fotorreceptoras. As células que serão ativadas pelas ondas eletromagnéticas e vão gerar potenciais de ação que vão deixar o olho na forma de impulsos nervosos. E quem são essas células fotorreceptoras? Os cones e bastonetes. O que você precisa saber de cones e bastonetes? Que os bastonetes são mais sensíveis à luz, que os bastonetes são usados principalmente na visão noturna, agora que a qualidade da imagem é baixa, formada pelos bastonetes, tá bom? Então, bastonetes, de novo, são as células mais numerosas da retina, mais numerosas, mais sensíveis à luz, é para a visão noturna, aquela visão em preto e branco, e de menor, baixa acuidade visual, em termos da qualidade da imagem formada. É só lembrar das imagens que vocês formam quando vocês acordam de noite, quando está tudo apagado, ó, tá bom? Ali os bastonetes estão em ação, tá bom? Os bastonetes. E eles se concentram principalmente na periferia da retina, ó. Eles são as células mais numerosas da retina, os bastonetes. A maioria dos vertebrados só tem bastonetes na retina. Essa visão em preto e branco. Os próprios mamíferos, a grande maioria dos mamíferos, tem apenas bastonetes na retina. Já os cones, é só trocar o N por R, já lembra? Cores. Cones, cores, ó. TVA cones, TVA cores, ó, ok? Cones, cores. Cones é para a visão colorida de dia, a visão diurna. Os cones são menos sensíveis. É preciso mais luz durante o dia para ativar os cones. Agora, em compensação, formam uma imagem mais nítida, maior acuidade visual. Visão em cores de melhor qualidade. É a visão que depende dos fotorreceptores cones, pessoal. E outra informação dos cones é que eles são pouco numerosos e eles se concentram principalmente na fóvea. Então essa fóvea aqui, que é para onde o cristalino focaliza os raios, ela contém principalmente cones, ok? Daí ela ser o alvo dos raios, ó, a fóvea. Então ela é rica em cones. Tirando a fóvea, o restante da retina é dominado por bastonetes. Exceto, atenção agora, nessa região que a gente chama de ponto cego, o disco óptico. Ponto cego ou disco óptico. Futuramente, quando acadêmicos, médicos, alguns até oftalmos, vão analisar demais essa região do paciente. Porque essa região é a região que mais vai se aproximar do cérebro do paciente, ó. Esse disco óptico, ou ponto cego. Nessa região não há nem cones e nem bastonetes. Por isso que é o ponto cego. Imagens não são formadas aí, porque não tem células fotorreceptoras. Não há células fotorreceptoras no ponto cego ou disco óptico. É a área cega da retina. Então, de novo, no ponto cego, nenhuma célula fotorreceptora. Na fóvea, apenas quem? Cones. E no restante da retina, bastonetes. Bastonetes. Professor, por que o ponto cego não tem cones e nem bastonetes? Porque o ponto cego é onde os axônios, as fibras nervosas se juntam para formar o nervo óptico,
que deixa a retina em direção ao encéfalo, pessoal. Então, no ponto cego, as fibras nervosas, os axônios de neurônios se juntam para formar o nervo óptico, que é o nervo que vai levar a informação sensorial da retina até as áreas do encéfalo, até no finalzinho chegar no lobo occipital. Ok?